tá começando a correr, mas você não sabe nem por onde começar, você começa, desiste, você é uma pessoa sedentária, então você tem muita dificuldade. Esse vídeo é pra você, porque eu vou te dar o passo a passo de como começar a correr e não desistir. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia, eu sou corredora há mais de 2 anos, eu era uma pessoa extremamente sedentária. Eu tinha muita dificuldade em manter a constância fazendo exercício físico. Eu tive minhas fases com a musculação, mas cardio nunca foi a minha praia. Então, assim, qualquer esporte que demandasse que eu corresse um pouquinho, eu já ficava exausta. 1 minuto correndo já era muito difícil pra mim. 100 metros, 1 quilômetro, gente, caos. E hoje eu corro há mais de 2 anos, já fiz uma meia maratona, vou fazer minha próxima meia maratona. E assim, eu amo correr, é uma coisa que me faz super bem, me ajudou em diversas partes da minha vida. Então, assim, eu vou dar o passo a passo pra vocês, pra você conseguir começar a correr e não desistir, sendo que eu era uma pessoa sedentária, tá? Então, funciona comigo, vai funcionar com você. A primeira dica que eu vou dar pra você é você não se comparar, eu acho que isso é uma coisa inevitável. Muita gente começa a querer correr também porque acaba vendo na internet, a corrida tá em alta, isso é uma coisa muito boa. Só que eu acho que por existirem hoje muitos blogueiros de corrida, eu acho que a gente vive numa realidade que a gente não tem muita noção do que é normal e o que não é normal. Então, assim, correr meia maratona, correr maratona, isso não é uma coisa normal, isso não é uma coisa fácil. Correr 5 km não é uma coisa fácil. Então, assim, se você já, sabe, começa a correr, não se compara. E não se compara não só online também, mas eu acho que no offline, quando você vai dar uma corrida, vai num parque, vai numa lagoa da vida, num Maracanã, no Engenhão, você não se comparar com as pessoas ao seu redor também, porque acaba que isso é uma coisa que às vezes a gente tá correndo, a gente quer postar corrida com a outra pessoa que tá correndo, e a pessoa não tá nem aí pra você, sabe? Então, assim, eu acho que a gente se compara e às vezes a gente atrapalha a nossa evolução. Legal você seguir pessoas que você se inspira e isso é muito bom. Só que não se comparar, aquelas pessoas vão ter anos de história nas costas. Aquelas pessoas vão ter vidas diferentes, rotinas diferentes, então não se compara, porque se você se comparar, é a pior coisa, é só coisa ruim pra você. Tenha um plano de treino, gente. A corrida, como qualquer outro hábito na vida, você precisa botar na sua cabeça e saber quanto você vai fazer. Então, você vai começar, eu vou correr 3 vezes na semana. Então decide se você vai correr segunda, quarta, sexta, se você vai correr terça, quinta e sábado, quarta, sexta e domingo. Eu não acho que você correr mais do que 3 vezes na semana é bom, porque você tá começando, então acho que no máximo 3 vezes na semana. E aquela coisa, gente, sai pra correr, faz uma corridinha, caminha, corrida, caminha. E aos poucos você vai aumentando o tempo de corrida e diminuindo o tempo de caminhada. Então, tenha um plano na sua cabeça, sabe? Você não precisa ter um plano de treino, não tô falando pra você ter uma planilha. Até porque quando eu comecei eu não tinha nem assessoria, nem treinador, então assim, você não precisa disso. A questão é você botar na sua cabeça, eu acho que se organizar. Você falar os dias que você vai treinar a sua corrida e os horários pra você não ficar perdido. Senão, se você deixar assim, vou ver que dia que eu faço semana, você não vai nunca. Terceira coisa é você não tentar correr rápido. Acho que quando a gente tá começando a correr, a gente quer correr rápido. Então é aquilo que eu falei, vai ter uma pessoa correndo do seu lado no parque, onde quer que for que você corra, e você vai querer correr na velocidade daquela pessoa. E isso não é uma coisa boa, porque você tá começando e aí as outras pessoas têm o ritmo dela, cada um tem seu ritmo. Então, assim, não tenta correr rápido, corra constante, sabe? E também não se pega pace, gente. Não viaja. No começo, o importante é você continuar correndo. Então, não importa se você tá no pace 9, se você tá no pace 8, se você tá no pace 7. O importante é que você tá correndo. E assim, isso já é uma coisa gigante. O importante é você correr. Então, assim, não tenta correr rápido. Tenta ser constante. Porque se você, eu vou tentar correr no pace 5, no pace 6. E aí você não vai conseguir tanto quanto você conseguiria no pace 7, no pace 8, no pace 9, sabe? É melhor você correr 3 vezes na semana durante 3 meses do que todos os dias durante uma semana. Eu acho que todo mundo, quando começa, às vezes tem essa tara, porque muita gente que a gente segue nas redes sociais corre todos os dias, pessoas que são atletas. Quem tá começando, correr todo dia, gente, não dá certo, porque vai dar canelite, vai dar lesão, você tá começando, seu corpo tem que se acostumar. Então, assim, vai 3 vezes na semana, sabe? Monta o seu plano de treino, corre devagar, caminha, corre, trota. 4, tenha uma meta. Eu acho que uma meta é uma coisa muito boa e não precisa ser uma meta gigante. Fazer uma meia maratona, fazer uma maratona, não, pelo amor de Deus. Pode ser correr 1 quilômetro, pode ser correr 2 quilômetros, pode correr 5 quilômetros, pode ser uma prova. Tenha uma meta, porque metas tiram a gente do nosso lugar de conforto. As metas fazem a gente acordar todo dia e buscar aquilo, sabe? Número 5, parece besta, mas é uma coisa que eu acho que, como pessoa que era sedentária, que sempre teve muita dificuldade de manter uma constância em exercício físico, faça o que você se propôs a fazer. Eu acho que a gente tem muito costume de deixar de lado as coisas que a gente combina com a gente mesmo. Então, mas se é uma coisa que você quer, que você tem muita vontade, então você tem que colocar isso como um compromisso consigo mesma e seguir da mesma forma que você segue compromissos que você faz com outras pessoas. Então, faça o que você se propôs a fazer, porque você é
o bem mais importante da sua vida, gente. Então, se é uma coisa que vai te fazer bem, que você tá feliz, que você tá querendo entrar nisso, se joga e só faz o que você se propôs a fazer, que você deve isso a si mesma. Número 6, se divirta. Eu acho que a gente acaba se apegando muito em planilha, em fazer tempo, e eu acho que às vezes a gente esquece que, bom, nós somos atletas amadores. Nós fazemos isso porque a gente gosta, não é nossa profissão. É um hobby. Então, assim, chama um amigo pra correr. Eu acho que ainda mais quem tá começando, começa a jornada, é uma coisa muito boa. E você traz alguém nisso com você também. Talvez amigos que já corram. Então, assim, chama alguém pra correr com você, bota uma música legal pra você ouvir, se arruma. Sabe, se diverte, vai em lugares diferentes da sua cidade que você nunca foi pra correr. Acorda no sábado, no domingo de manhã e faz disso um programa. Depois vai tomar um café da manhã, sabe? Então, assim, se diverte, porque começar a corrida, gente, é uma coisa maravilhosa. Essas medalhas todas aqui que eu tenho aqui, praticamente, sei lá, metade delas foi no meu primeiro ano de corrida. Porque eu me empolguei tanto que eu só queria fazer prova de corrida porque era uma coisa maravilhosa, era uma energia incrível. 7º é o tênis, gente. Eu acho que tênis não é uma preocupação que você deveria ter quando você começa a correr. Claro, se você não tiver nenhum tênis, só tiver um tênis de sola reta, isso vai ser um pouquinho prejudicial pra você. Mas se você tiver qualquer tênis aí de corrida, se joga. O meu tênis que eu comecei a correr foi esse daqui. Foi esse tênis aqui, que era o único tênis que eu tinha, porque antigamente eu nem tinha tênis de corrida, academia, essas coisas. Eu usava um tênis reto pra ir malhar. Então, assim, eu comprei esse tênis antes de querer começar a correr. Ele foi super baratinho, acho que foi uns R$100. Eu usei ele pra correr durante um bom tempo. Depois que eu achei ok, eu investi num tênis, eu investi num Corre 3, que na época ainda era o Corre 3, agora ele já tá no Corre 5. Mas esse aqui, gente, funcionou pra mim super bem. Eu fiz a primeira prova com ele, eu fiz diversos treinos com ele. Um dos meus melhores 1 km, que no começo eu, muito empolgada, foi com esse tênis, tá? Então, assim, começa com o tênis que você tem. Se você tiver como investir, você tem essa vontade, investe num tênis versátil, num tênis com um custo-benefício bom, mas assim, não se preocupa com isso. Eu acho que essa é a última coisa que você tem que se preocupar. Com tênis, com acessório, com roupa. Começa com o tênis que você tem pra você ver se você vai gostar. E aí, se você gostar, se você achar que o seu tênis tá te incomodando, você troca e compra um tênis novo. Mas tênis não é preocupação no momento. Mesma coisa com roupas. Eu acho que a gente é um mundo, novamente, que a corrida estourou e tá todo mundo usando um look novo por corrida. Mas assim, eu acho que se você quiser investir em alguma coisa, compre uma roupa que você vai se sentir bem. A minha primeira roupa que eu comprei de corrida foi um short da Shopee. E eu só comprei porque eu queria uma bermuda pra eu correr. Porque eu só tinha calça e eu não tava gostando mais de correr tanto de calça. Mas no começo, eu só ia de correr de calça legging. E era isso. E eu me senti super bem e foi um começo ótimo pra mim. Então assim, minha primeira prova de corrida, novamente, fiz de legging. Fiz com uma pochete gigante. Eu acho que tudo extra é depois. É depois quando você tiver como, quando você achar que é muito necessário. Mas assim, começa com o que você tem. Agora nos detalhes mais técnicos. Bom, gente, quando eu comecei a correr, eu tinha um relógio, o Mi Smart Band, e ele não marcava tão bem o GPS. Então, o que eu fazia? Eu tinha o relógio, mas eu não usava ele pra isso. Eu usava o aplicativo do Strava. Então, no Strava você tem como começar corridas. Além do Strava, tem o Adidas Running, tem o aplicativo da Nike também. Então, tem vários aplicativos que você pode simplesmente aproveitar muito disso e usar para marcar os seus treinos desses aplicativos. E usar eles como uma base para te ajudar na corrida, porque eles às vezes têm planos de treinamento. Então, é bem legal esses aplicativos, gente. Mas o Strava, sem dúvida, cria um Strava para você conseguir marcar os seus treinos. E é super legal para você ter noção de quanto você correu, quanto tempo, e é bem legal. O último, também relacionado ao quesito Strava, aplicativos de corrida, é você acompanhar a sua evolução neles. Se você marcar... Eu queria muito ter marcado a minha primeira corrida, gente. Mas, na época, eu nem pensei nisso. Comecei a correr em 2023. E eu só fui baixar o Strava em 2024, então eu não tenho a minha primeira corrida registrada, mas eu queria muito ver a minha primeira corrida e como eu tô hoje, porque às vezes hoje eu sinto que eu ainda tô muito no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo, quando eu vou ver aquelas corridas lá atrás, eu vejo que eu evolui muito. Então, assim, você vê essa comparação, é igual quando você quer emagrecer e você vê foto de anos depois. É tipo isso. E o resumo do vídeo é você ir de coração, se diverte, se programa, porque como qualquer coisa na vida, se a gente não se programar, a gente não faz. Então, assim, só vai, começa a correr, se diverte, você vai ver que é um esporte muito gostoso, muito bom, ele faz muito bem. Então, assim, é isso, gente. Se você tiver alguma pergunta, se tiver uma dica, deixa aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.